ano de 1463, Antônio Fatati retorna às suas origens, após anos servindo em postos diplomáticos complexos em Roma, Bolonha e Ragusa. Ele é nomeado bispo de Ancona pelo Papa Pio II, mas não houve celebrações luxuosas. Enquanto a nobreza local preparava banquetes, Antônio entrou na cidade de forma simples, focado em uma missão que muitos consideravam impossível: restaurar a ordem e a fé em uma diocese em crise. O cenário que o novo bispo encontrou era desolador. O clero estava desmotivado, as finanças da igreja eram obscuras e a caridade havia se tornado uma formalidade fria. Fatati não perdeu tempo. Ele não era apenas um místico, era um administrador de mão cheia. Ele iniciou o que hoje chamaríamos de uma auditoria moral e financeira. Antônio impôs regras rígidas. Ele exigia que os padres vivessem com dignidade, mas sem ostentação. Proibiu o acúmulo de cargos e exigiu que a liturgia fosse celebrada com o máximo respeito. Mas ele nunca pedia algo que ele mesmo não fizesse primeiro. Conta-se que o Palácio Episcopal, antes lugar de recepções nobres, tornou-se uma casa de acolhida. Ele mandou vender os tapetes caros e as baixelas de prata de sua própria mesa. Para Antônio, cada grama de ouro no palácio era um pão que faltava na mesa de um órfão. Durante seu bispado, uma forte carestia assolou a região de Marche. O preço do trigo disparou e o povo começou a passar fome. Foi neste momento que a figura do bispo se tornou lendária. Antônio abriu os celeiros da igreja e, quando estes se esvaziaram, ele usou sua influência política para garantir suprimentos. Registros da época mencionam que, sob sua bênção, os recursos pareciam se multiplicar. Ele pessoalmente visitava os bairros mais pobres de Ancona, não como um príncipe da igreja, mas como um irmão, ouvindo as viúvas e protegendo os desvalidos contra a ganância dos agiotas. Além do pão físico, ele buscou o pão da instrução, reformou hospitais e incentivou a educação dos jovens humildes. Ele entendia que a reforma da igreja passava pela educação do povo e pela integridade dos seus líderes. Em 20 anos de governo episcopal, ele transformou Ancona no que os cronistas chamaram de um espelho de santidade. Ele provou que era possível ser um gestor rigoroso sem nunca deixar de ser um pastor compassivo. Mas a história de Antônio não termina aqui. Sua morte foi apenas o começo de um mistério que perdura há mais de 500 anos. Após sua morte, em 1484, ele foi sepultado na Catedral de San Ciriaco. E é aqui que o natural encontra o inexplicável. Décadas depois, ao exumarem seu corpo, os presentes tiveram uma surpresa que ecoaria através dos séculos. O corpo de Antônio estava intacto, perfeitamente preservado, como se tivesse acabado de falecer. Ele estava incorrupto. O fenômeno chocou a comunidade médica e religiosa da época. Como explicar que, sem qualquer tipo de embalsamamento, um corpo resistisse à decomposição por tanto tempo? A notícia se espalhou como fogo e Ancona se tornou um centro de peregrinação. As pessoas vinham de longe para ver o bispo santo, cujo corpo desafiava as leis da natureza. Médicos, céticos e fiéis examinaram o corpo ao longo dos séculos. E o veredito era sempre o mesmo. Não havia explicação científica convencional. Sua pele mantinha a elasticidade e seus membros a flexibilidade. Com o corpo incorrupto, vieram os relatos de milagres. Doentes que rezavam diante de sua tumba relatavam curas inexplicáveis. Marinheiros presos em tempestades invocavam seu nome e afirmavam ter sido salvos. Uma das histórias mais famosas é a de uma mãe cujo filho caiu de uma grande altura. Desesperada, ela correu para a catedral e prometeu uma oferta ao beato Antônio se seu filho vivesse.
Ao voltar para casa, encontrou o menino brincando completamente ileso. Esses relatos se multiplicaram, consolidando sua fama de santidade. O processo de beatificação foi iniciado, alimentado por esses testemunhos e pelo mistério contínuo de seu corpo. Em 1742, o Papa Bento XIV, conhecido por seu rigor na análise de milagres, o declarou oficialmente beato. Seu corpo incorrupto não era apenas uma curiosidade, mas era visto pela Igreja como um selo divino sobre uma vida de virtude. Era a prova de que sua dedicação aos pobres e sua integridade como líder não haviam sido esquecidas. Hoje, séculos depois, o corpo do beato Antônio Fatati ainda repousa em uma urna de vidro na Catedral de Ancona, um testemunho silencioso e poderoso. Ele nos lembra que a verdadeira grandeza não está no poder ou na riqueza, mas na compaixão e no serviço. A história de Antônio Fatati não é apenas a biografia de um homem do século XV. É um convite para refletirmos o que é a verdadeira integridade e que legado deixamos para trás. A história dele nos mostra que uma vida dedicada ao bem pode de fato ecoar pela eternidade, desafiando até mesmo o tempo. Obrigado por assistir. Se você se inspirou com esta história incrível, deixe seu like, comente o que mais te impressionou e não se esqueça de se inscrever para mais relatos fascinantes como este. Até a próxima!